no livro, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6. Carta de número 6, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 6, que diz o seguinte: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Amém, queridos? Essa passagem da carta de Paulo aos Gálatas é uma passagem que chama a nossa responsabilidade para com os irmãos da nossa igreja. Nós estamos tratando aqui de alguns assuntos que são inerentes à pessoa que ama a sua igreja. Desde o início do ano a gente vem trazendo aqui temas relativos a alguns aspectos que nós precisamos olhar para eles, analisar e saber se fazem parte da nossa vida, no dia a dia da nossa igreja. São ações, são formas de demonstrar o nosso amor com a igreja, agindo para com a igreja e para com Cristo, que é o Senhor da igreja. E aqui nesse momento, é um momento em que nós precisamos refletir para saber se nós temos cuidado dos irmãos. Porque tem um ditado que diz o seguinte: quem ama, cuida. Não é isso? Quem ama, cuida. Se você ama seus irmãos, se você ama a sua igreja, quando eu falo amar a igreja, irmãos, eu estou falando dos irmãos da igreja. Se eu amo os meus irmãos, se eu amo a minha igreja, eu preciso desenvolver a sensibilidade de podermos estar olhando para os irmãos e cuidando daqueles irmãos, seja qualquer que for a situação que eles se encontrem. Não é apenas estar numa igreja onde eu posso sentar num banco, ouvir uma boa mensagem, participar dos louvores, e eu simplesmente posso dizer: a minha igreja é esta igreja. Mas eu só posso realmente dizer assim: a minha igreja é esta igreja, se eu demonstrar que eu tenho alguma coisa com esta igreja. E uma das coisas importantes nesse contexto da nossa caminhada é o cuidado para com os irmãos. Paulo está dizendo aqui, nesse texto: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Ou seja, precisamos olhar para aqueles que não estão andando direito, em obediência à palavra de Deus. É olhar para essas pessoas com um olhar de amor, buscando chegar junto dessa pessoa para restaurá-la, não para criticá-la, não para dizer que ela é pecadora, que todos nós somos, na verdade, não para dizer que essa pessoa está errada, mas chegar junto dela com esse amor suficiente para que ela se sinta amada, e assim, se sentindo amada, ela possa permanecer no nosso meio, permanecendo no nosso meio, ela possa continuar a caminhada conosco. E à medida que escuta a palavra, ela possa ser restaurada pela própria palavra e a ação do Espírito,
a vida dessa pessoa. Nós temos aqui alguns chamados que Paulo faz. Ele diz que cada um tenha o cuidado para que não seja também tentado. Nós vamos então entender isso quando eu começar realmente a desenvolver um pouco mais sobre essa questão do cuidado para com os irmãos. Nós devemos levar as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. O peso, a carga, o sofrimento, a dor. Nós precisamos aliviar a dor e o sofrimento daquelas pessoas que andam com a gente. E assim, irmãos, devemos pensar: qual é a minha responsabilidade com o meu irmão? Qual é a minha responsabilidade com o meu irmão? Hoje pela manhã eu falei que nós somos pessoas que têm um olhar seletivo. Quando eu pensei em seletivo, eu não quis usar uma palavra mais forte, que foi segregadora. Porque nós temos um cuidado especial com as pessoas que nós amamos afetivamente. Nós temos um cuidado especial com a pessoa que faz parte da minha família consanguínea. Eu tenho um cuidado especial com meu filho, com meu neto, com a minha esposa. Vocês devem ter um cuidado especial com seus cônjuges, com seus filhos, com as pessoas que fazem parte da sua convivência familiar, consanguínea. E muitas vezes nós não olhamos a igreja como uma família. A igreja da qual nós fazemos parte, ela é uma igreja onde muitas pessoas fazem parte, mas elas são de outras famílias, elas não são da minha família. A minha família é a família Bright, a família quem aí é a família Silva, ou família, eu nem sei tanto sobrenome, não é? Cavalcante, não é? Oliveira. Não, essa pessoa não é da minha família, não é da família Ferreira. Não é isso? Então meu olhar já é segregador. Eu já estou separando aquilo que é meu e aquilo que é dos outros. Qual é a minha responsabilidade com os irmãos da igreja? Por quê, irmãos? Porque a palavra cuidar é uma palavra que denota uma ação. A palavra cuidar denota uma ação. Veja aí, cuidar é tratar de alguém garantindo o seu bem-estar. Isso é cuidar. Cuidar é tratar de alguém garantindo o seu bem-estar. É tratar de alguém garantindo a sua segurança. É tomar conta daquela pessoa. Tomar conta. Não é pouca coisa não, irmãos. Tomar conta de uma pessoa. Pra vocês terem uma ideia, existe até uma profissão hoje que é a profissão de cuidadora, né? Outro cuidador, depende. Tem homens que não gostam de certa idade, desses cuidadores, de ser cuidado por mulheres, né? Porque tem vergonha, né? Intimidade. Então usam cuidador. Mas o mais comum que se vê são as cuidadoras, né? Então é uma profissão. Toma conta, dá banho, dá remédio na hora, deixa cheirosinho, bonitinho, a cama, arruma, né? Tem todo um cuidado especial. Agora, muitas vezes eu vejo, irmãos, aqui na igreja, essa dificuldade que nós nos envolvemos com as pessoas. Eu não sei se é por vergonha, se é medo, se é porque realmente não quer, mas quantas pessoas a gente olha e sabe que estão carentes, necessitadas de alguma coisa na igreja. Quando eu falo alguma coisa, não é questão financeira, simplesmente. Porque nós sofremos muito mais por uma questão emocional, o nosso sofrimento é muito maior emocionalmente do que financeiramente. Pessoas que precisam se sentir amadas, se sentir cuidadas, se sentir protegidas, né? A nossa igreja tem muitas pessoas. Esse ano, Deus colocou no meu coração a gente montar uma rede de cuidados na igreja. Deus falou no meu coração.
Eu até coloquei no grupo para a gente ter um grupo, dentro do nosso grupo de diretoria, de pessoas que elas têm enxergado na igreja que precisam de um cuidado especial, para que a gente possa iniciar dentro do nosso grupo da diretoria essa rede de cuidados. E isso já faz uma semana, e até agora, depois de uma semana, eu acho que ninguém da diretoria conseguiu enxergar aquelas pessoas que são necessitadas na nossa igreja. Então a nossa igreja realmente não precisa de cuidados, não é? Agora, quando nós olhamos para essa questão do cuidado, o nosso grande exemplo, sabe quem é? E é o nosso grande exemplo na Bíblia de cuidado. É Jesus Cristo. Jesus é aquele que ele disse: eu não vim para servir, não para ser servido. E todo o ministério de Jesus, irmãos, ele não tinha hora. Podia ser de noite, de madrugada, qualquer hora do dia. Quem batesse a porta de Jesus, ele nunca mandava voltar sem atender aquilo que a pessoa precisava. Jesus é o nosso grande exemplo como o Senhor da igreja. Ele nos ensina a nós sermos servos dos servos. Tem alguns momentos ali, por exemplo, quando a sogra de Pedro estava doente, Jesus foi lá e curou, a sogra de Pedro. Quando ele estava pregando a palavra para as multidões, chegou o final da tarde, não tinha mais como eles voltarem ao povoado para comprar comida, ele abasteceu, claro, um grande milagre que ele fez, mas ele teve a sensibilidade de dizer assim: essas pessoas não têm o que comer, elas precisam comer, elas precisam de cuidado. Ele forneceu aquilo que eles precisavam. Aqueles que estavam doentes, cegos, aqueles aleijados, procuraram Jesus, Jesus curou aquelas pessoas. Cuidado especial. Cuidado com os seus discípulos, com os seus apóstolos. Ele diz: tem um daqueles que tu me destes, eu perdi. Essa frase, irmãos, ela é muito profunda, porque quer dizer que Jesus cuidou de todos os momentos que ele esteve com o seu povo, com os seus discípulos, com os seus apóstolos. Ele cuidou de cada um deles, até o final, quando ele ali morreu e depois ressuscitou. O grande exemplo, portanto, é o próprio Cristo. E Deus, mesmo na disciplina, muitas vezes, mesmo em tempo de alegria, Deus está cuidando do seu povo. Deus está cuidando, continua cuidando do seu povo. Quem é aqui que nunca sentiu o cuidado de Deus? Quem aqui nunca sentiu o cuidado de Deus? Quem é que pode dizer, durante a sua caminhada cristã, que Deus não cuidou de você? Apesar de nós passarmos por tantas lutas, apesar de nós passarmos por tantas dificuldades, porque a vida é assim, irmãos. Mas mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades, a gente sente ali o cuidado de Deus conosco. Em Ezequiel, no capítulo 34, versículos 11 e 12, diz: porque assim diz o soberano Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas. Cuidado de Deus em todos os momentos da nossa vida. O povo saiu do Egito, Deus tirou o povo do Egito. Eles passaram 40 anos naquele deserto, onde o solado nem as roupas se desgastaram, o solado dos sapatos, das sandálias, das roupas não se desgastaram. E durante 40 anos, esse povo passou no deserto, nunca faltou comida, nunca faltou água. E Deus protegeu aquele povo durante 40 anos. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que nós devemos, irmãos, desenvolver dois tipos de amor na igreja.
Deus ele só fala no amor ágape, mas a gente precisa desenvolver também o amor fraternal. Paulo fala isso nas suas cartas. Não é só o se dar, não é só o se colocar à disposição do outro, mas é ter um sentimento pelo outro. Não é proibido eu amar minha irmã com sentimento fraternal. Proibido eu ter paixão pela minha irmã. Mas eu amar a minha irmã com amor fraternal, um sentimento que eu tenho. Assim como a irmã, não é proibido ter um sentimento por mim, um sentimento fraternal. Deus ensina isso. Se nós não tivermos esse sentimento, se nós não desenvolvermos na igreja esse sentimento por outra pessoa, pelo irmão da nossa igreja, irmãos, nós sempre seremos um estranho para o outro. As pessoas serão sempre estranhas para o outro. Em Romanos capítulo 12, versículo 10, Romanos capítulo 12, versículo 10 diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Então, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Então, nós precisamos desenvolver esse amor. Então, vejam, como é que nós podemos começar a desenvolver dentro de nós, no nosso coração, esse cuidado dos nossos irmãos? Eu falei, em primeiro lugar, olhando para Cristo, porque Jesus foi o grande exemplo a ser seguido. Ele cuidou dos que o Senhor lhe havia dado. Jesus cuidou dos famintos, Jesus cuidou dos doentes, Jesus cuidou dos endemoniados, Ele expulsou os demônios. Todos encontraram em Cristo, todos eles, o seu imensurável amor. Todos, até os seus inimigos, até aqueles que levaram a cruz. Deus morreu também por aqueles. Jesus morreu também por aqueles que levaram a cruz. Portanto, o nosso primeiro olhar seria para Cristo. Não olhe para ninguém da igreja, não olhe para nenhum exemplo terreno. Olhem para Cristo. Cristo é o nosso grande exemplo de amor, de cuidado para com as pessoas. E em segundo lugar, a gente precisa começar a cuidar das pessoas, cuidando do nosso próprio testemunho. Se eu for um péssimo exemplo para os irmãos da igreja, eu não estou tendo cuidado com os irmãos. Se eu fizer coisas erradas e a igreja, os irmãos da igreja tomarem conhecimento, eu estou sendo um péssimo exemplo para os irmãos, portanto, conduzindo esses irmãos também ao erro. A primeira coisa que nós devemos pensar, primeiro olhar para Cristo, depois olhar para nós, o nosso testemunho, nossa vida, como nós temos nos relacionado com as pessoas piedosamente diante de Deus. Então vejam, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 8, versículos 9 a 13: mas vede que essa liberdade não seja alguma maneira escândalo para os fracos, porque se alguém te vir a ti e tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas santificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pela qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne.
para que o meu irmão não se escandalize. O que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos, é que a nossa liberdade, ela termina onde começa a do outro. Não é porque eu sou livre que eu vou fazer aquilo que eu quero, independente do que os outros acham, pensam sobre aquilo que eu faço. A minha liberdade, ela tem um limite. O limite está primeiro em Deus, segundo no próximo. Eu não posso fazer nada que venha a afetar o próximo. É o meu limite de liberdade. Eu estou dentro de uma liberdade limitada. Porque não existe liberdade total. E a liberdade total significa libertinagem, não liberdade. Quando Deus deu liberdade ao homem, Ele impôs limites ao homem. Então não existe essa questão, eu sou livre, totalmente livre de fazer aquilo que eu quero. Eu sou livre dentro do contexto da palavra de Deus, de fazer aquilo que está dentro do quadrado que Deus me colocou. E dentro desse quadrado existe uma outra pessoa, que é o meu próximo. Paulo então está dizendo que quando eu vou cuidar da pessoa, eu preciso pensar em mim primeiro, no sentido de estar correto nas minhas posições, correto na minha forma de ser diante de Deus, na minha forma de me relacionar, de me conduzir diante de Deus, para ser exemplo para o meu próximo. Essa é a primeira coisa que eu preciso fazer. Ser testemunha de Jesus. E abrir mão, muitas vezes, de determinados hábitos que podem conduzir o irmão a se afastar de Cristo. Esse, portanto, queridos, é o princípio do exemplo. E cabe a cada um de nós uma reflexão sobre o nosso comportamento. Como é que você tem se comportado diante dos irmãos na igreja? E eu não quero falar aqui de um comportamento farisaico, não. Porque só diante dos outros eu sou bonzinho, né? Mas a minha vida como um todo. Não é só aquilo que eu vejo, mas aquilo que Deus também vê, está vendo. E Deus, os olhos de Deus não escapa nada, pode ter certeza. Jesus disse o seguinte, Mateus capítulo 18, versículos 6 a 9. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pela qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés e ser lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2 e ser lançado no inferno do fogo. Pesado, né, irmãos? Então, a primeira coisa, olhar para Cristo, o nosso grande exemplo. A segunda coisa, olhar para nós. Olhar para dentro de nós. Se realmente nós estamos sendo exemplo. E não cair nesse castigo que Jesus está falando aqui, né, nessa passagem de Mateus 18, 6 a 9. A terceira coisa é que o cuidado para com os irmãos exige o sentimento de família. Foi o que eu falei aqui. Quando ele diz aqui, levem as cargas um dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo, ele está dizendo exatamente isso. Nós somos uma família. Se o meu irmão sofre, eu sofro com o meu irmão. Se o meu irmão chora, eu choro com o meu irmão. Se o meu irmão se alegra, eu me alegro com o meu irmão. Se o meu irmão está triste, ele está triste, eu preciso saber por que ele está triste.
não é curiosidade, não é para fazer fofoca, porque a grande maioria quer saber para fazer fofoca, mas é para cuidar, para aliviar a carga do outro. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados, eu vos aliviarei. Nós precisamos ser também parte desse processo de aliviar a carga dos outros. Nós somos uma família. Não é à toa que nós nos tratamos por irmãos, família de Deus. Por que nós nos chamamos de irmãos? Não é apenas um jargão evangélico cristão, não é apenas um jargão. Nós somos irmãos em Cristo. O sangue que corre nas minhas veias é o mesmo que corre nas suas veias, é o sangue de Cristo. Se tirar o nosso sangue para fazer o exame, não vai dar lá se eu sou O positivo ou negativo, ou A negativo, porque o meu é A negativo. Não vai dar isso não. Vai dar o sangue de Jesus. Eu nem sei qual é, mas vai dar o sangue de Jesus. Então vejam, como é que você tem olhado seu irmão? Irmã Dila, a irmã Dila é minha irmã ou não é minha irmã? É, né? Irmão Paulo, não é Saulo não, é Paulo, né? Irmão Paulo. Como é que os irmãos me olham, hein? Os irmãos me olham, é o pastor, ou me olham como um irmão em Cristo? Irmão Rosário, pintou o cabelo. Dois Pedros que me falou aqui. Irmã do Carlos, Alderi, é irmão também, Alderi. Tem algum primo aqui? Tem não, né? Se tivesse primo, fazia parte da nossa igreja. Irmãos, o cuidado dos irmãos deve estar sempre em o mesmo patamar de disposição de fazer pelo próximo. Mesma coisa. Há muita preguiça de fazer pelo próximo. Mas nós precisamos, é nesse ambiente familiar que se desenvolve o amor fraternal entre os irmãos. Jesus disse o seguinte, Mateus 12, 49, 50. E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, este é meu irmão e esta é minha mãe. Jesus, ele deu um indicativo, ele quebrou esse paradigma da família consanguínea dentro do meio cristão. Quem é meu irmão e quem é minha irmã é aquele que faz a vontade do Pai. Esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe, dentro do contexto da igreja, queridos. Meus irmãos, minhas irmãs, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Esses são meus irmãos. Entenderam? Então nós precisamos desenvolver esse sentimento de uns para com os outros dentro da nossa igreja. E eu quero encerrar com esta pequena reflexão, que dizendo o seguinte, que o cuidado ele deve ser universal. Universal em que sentido? Universal no sentido de que todas as pessoas elas devem fazer parte do nosso amor fraternal, sem discriminar ninguém. Muitas vezes nós temos uma tendência, de discriminar aqueles que pecam, por exemplo, são pecadores. Todos nós somos pecadores. Quando eu falo pecador, é aquele cara que é aquele
pessoa que realmente escandaliza o seu pecado. E a tendência da igreja é isolar essa pessoa, é expulsar da igreja, não passa por aquele processo que Jesus ensinou, vai primeiro, depois vai mais dois, depois vai leva a igreja, né? Mas só de saber que aquele irmãozinho é adúltero, por exemplo, meu irmão, eu não sinto nem na mesma banca que aquele irmão senta. Parece que é vírus, é o Covid do adultério. Tem que usar máscara. Nós discriminamos as pessoas. Nós precisamos amar do mesmo jeito. Do mesmo jeito que eu amo aquela pessoa que eu tenho mais intimidade na igreja, da mesma forma. Eu não sei por que se desenvolve mais intimidade uns com os outros, mas intimidade tem que ter com todo mundo. Porque Tiago diz que se nós confessarmos os pecados uns aos outros, nós seremos curados. Existe uma passagem na Bíblia de uma mulher que foi pega em adultério. E a igreja, fazendo aqui uma referência aos religiosos da época, os fariseus, levaram até Jesus aquela mulher adúltera que foi pega em adultério. E o que é que eles queriam fazer com ela? Apedrejá-la, né? Apedrejá-la. Jesus pegou a primeira pedra e atirou nela, foi isso? Foi não. Jesus acolheu aquela pecadora. Jesus curou aquela pecadora. E ele disse: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. O que nós devemos fazer, irmãos, não é discriminar, não é segregar, não é separar, é unir, é buscar, é acolher, cuidar dessa pessoa para que ela possa se restaurar, se restabelecer. Ela precisa ser cuidada, ela precisa se sentir amada. Uma das coisas que o ser humano mais precisa é ser reconhecido. Nós somos de amor, de reconhecimento, né? Mas nós precisamos ser reconhecidos como pessoas humanas, como seres humanos, carentes, necessitados. Aquelas pessoas que são famintas da igreja, eu falo de igreja, mas você pode estender isso para onde você quiser. Nós temos pessoas que são adictos, viciados. Nós temos as pessoas que são encarceradas. Meu irmão, se entrar alguém aqui com tornozeleira, a gente já liga para o 91, 90. Nós precisamos amar os sedentos, os visitantes da nossa igreja, né? Cuidar de ter que se estender, tem que ser universal, independente, preto, branco, amarelo, roxo. E aí não existe mais o roxo, né? Lavanda agora. Eu entrei numa loja com ele, mas ele precisava comprar um roxo porque era um negócio da União Feminina. Tem roxo aí? Aí a mulher disse assim: o que é isso? Não sabe mais nem o que é. É lavanda agora. A gente chega, tem lavanda aí. Irmãos, se entrar alguém da prática, desta prática homossexual, nós não podemos discriminar, precisamos amar do mesmo jeito. Nós não concordamos com o que eles falam, é pecado, mas nós podemos discriminar.
né? Precisamos cuidar. Então, o nosso amor fraternal, ele se estende para todas as pessoas, independente, né, daquilo que são, daquilo que estão passando e necessitando. Nosso cuidado, portanto, deve ser geral, completo a todas as pessoas. O que eu quero concluir é o seguinte: o nosso dever, portanto, é cuidar dos necessitados, dos sofredores, dos doentes, dos considerados inferiores, dos rejeitados, daqueles que são pegos em flagrante pecado. O negócio da igreja, sabe qual é? Não é dinheiro. Tem muita igreja aí que o negócio é dinheiro, mas o nosso negócio é gente, irmãos. A gente precisa cuidar de gente, gente que cuida de gente. Esse é o nosso negócio. Nós precisamos cuidar das pessoas. Nós precisamos fazer com que essas pessoas se sintam bem acolhidas na nossa igreja, se sentir amadas na nossa igreja. Isso é que elas precisam acontecer na nossa igreja. Nós precisamos criar na nossa igreja uma rede de cuidado. Comece então a ter o sentimento de família. Somos uma família em Cristo. Somos dependentes uns dos outros. Emocionalmente, a relação familiar da igreja é o ponto de equilíbrio da igreja. Amém, queridos? Cuidado uns para com os outros, da segurança e companheirismo na nossa caminhada cristã. Curvem suas cabeças.